Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Todas as soluções filosóficas e religiosas que existem por aí apresentam passos e mais passos para que o homem possa evoluir e, via de regra, esses passos são mais focados na obra que o próprio homem faz em si mesmo do que na obra que o mentor ou a divindade ou sei lá quem seja faz na vida do homem ou pelo homem. Com Jesus Cristo é diferente. Primeiro, ele não diz que existem muitos caminhos que levam a Deus. A palavra diz que há um só Deus e um só mediador. Portanto, o único acesso. Só existe alguém com autorização para representar o Pai, o Deus Criador Todo-Poderoso, primeira pessoa da Trindade, que para muitos está além da capacidade de entender e está mesmo além da nossa capacidade. Mas nós não precisamos entender na plenitude com a nossa mente finita, a nossa mente limitada, né? Existem pessoas que dizem, inclusive estudos científicos, né, que a gente utiliza uma ínfima parte da nossa capacidade mental. Há quem diga que isso se dá pela queda, pelo pecado que o homem cometeu por meio de Adão no Éden. Isso teria nos afetado a capacidade de chegar ao entendimento pleno das coisas, né? A nossa mente ficou limitada. Pois muito bem, enquanto em outras filosofias, para dizer o mínimo, o homem é a base de tudo, né? O homem tem que fazer um passo a passo, tem que fazer um certo ritual, tem que tomar certas atitudes para, por meio de si mesmo, melhorar, se aprimorar. No cristianismo nós vemos exatamente o contrário. Deus vem com o seu Filho e o entrega para que os nossos pecados sejam perdoados. Volta no texto de novo para a gente entender certinho. E aí a palavra, segundo escreveu Paulo na carta a Timóteo, né? Timóteo era um jovem pastor encarregado de uma igreja. Paulo escreve com muita clareza dizendo para que o Timóteo deixasse isso claro para as pessoas que frequentavam a igreja na casa de Timóteo. Há um só Deus. Num mundo cheio de divindades, Paulo reforçava que só existe um Deus e um só mediador entre este Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Olha só como é que Deus é bondoso para conosco. Jesus Cristo, que é Deus e também se tornou homem. Então, ninguém melhor do que Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo Deus e homem. Por isso ele pode fazer essa intermediação. É o nosso representante perante Deus e é o representante de Deus perante nós. Ao mesmo tempo, ele é Deus e homem. A mente humana seria incapaz de conceber tal plano, de tão perfeito que é, de tão amoroso, né? Amou tanto que deu o seu Filho para nos resgatar. Quem de nós seria capaz de imaginar, aqueles meus inimigos lá da outra cidade, eles não gostam de mim, eles querem que eu desapareça, eu vou fazer o seguinte, por amor deles eu vou mandar o meu filho para ser morto, para que eles tenham a possibilidade de ser meus amigos. Você poderia conceber isso? A mente humana seria capaz disso? Claro que não. O ser humano caído é incapaz de tomar a iniciativa para consertar qualquer relacionamento que esteja neste nível, né? Alguém que te odeia, quer ver o teu fim, quer ver o teu mal, a tua derrota completa, e você vai lá e sacrifica o que você tem de mais precioso para que aquela pessoa possa ser, se quiser, sua amiga. Não há nem garantia de que ela será, né? Se ela quiser, pois é, Deus fez isso. E aí ele mandou o seu Filho, não só para morrer por nós, mas para se tornar, por meio do seu nascimento, um de nós. A palavra diz que em tudo ele foi tentado. Claro que Deus sabe por sua onisciência de todas as coisas. Ele conhece o coração humano, ele sonda, esquadrinha o ser humano, sabe de cor e salteado
melhor do que nós o que pensamos, o que sentimos, como agimos. Ainda nem a palavra veio à nossa mente e tu já sabes, declarou o salmista. Mas ele queria ir além. Para mostrar o seu interesse, o seu grande amor por nós, ele, por meio do seu filho, ou o seu filho, se tornou um de nós, sujeito a todas as tentações. Se você está cansado, Jesus Cristo também ficou. Se você se sente sozinho, Jesus Cristo também se sentiu sozinho. Imagine quando ele começava o seu ministério, né? Quando ele começava a falar do reino de Deus que estava sendo implantado por meio do seu ministério, anunciando a chegada do reino dos céus. Sua família, os seus irmãos, quem sabe até os primos, os próximos, diziam que ele estava fora de si. Já imaginou? Você está fazendo algo de bom coração, com as melhores intenções, e a tua família diz, você está fora de si, está ficando doido, né? Larga disso, que coisa boba. Você já sentiu assim? Ou já se sentiu assim? Jesus Cristo também. Você já ficou com fome alguma vez? Meu amigo, Jesus Cristo ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Você já foi perseguido? Jesus Cristo foi perseguido desde criança, né? Teve que fugir para o Egito, porque Herodes mandara matar todas as crianças até 2 anos, só por medo de que Jesus Cristo fosse alguém que quisesse um trono terreno, como pensavam os fariseus, como pensavam alguns da época, né? E eu poderia dizer vários outros sentimentos, várias outras passagens da vida de Jesus que nos fazem entender o quanto ele sofreu aqui como homem, mas seria desnecessário, porque você já entendeu, baseado no que a palavra diz, em tudo ele foi tentado, mas não cedeu. Sabe o que isso significa? Com a graça dele você também pode ser tentado, e seremos enquanto aqui estivermos. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Pecado é aceitar os maus pensamentos e colocá-los em prática. Pecado é fazer aquilo que você não deve fazer. Ele não fez. Ele não agiu contra os princípios e a palavra de Deus. Teve vontade? Certamente, como ser humano, mas não fez. Porque ele decidiu sujeitar as suas vontades como homem à vontade divina. Quer uma prova disso? Bem eloquente, quando ele estava prestes a ser morto na cruz, ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Um sentimento natural de quem sentia a angústia do sofrimento que lhe estava proposto. E há estudiosos que dizem que ele não temia a morte propriamente dita, a dor física. O que ele mais temia era ter que ser afastado de Deus por conta dos nossos pecados durante um período. Naquele momento em que ele gritou na cruz, Deus meu, por que me desamparastes? Os estudiosos dizem que todo o pecado da humanidade fora colocado sobre ele naquele momento e não houve outro jeito para Deus a não ser virar as costas para o seu próprio filho, porque Deus não tolera o pecado. Ele ama o pecador, mas a sua santidade o impede de se relacionar com o pecado. É por isso que quando Jesus morreu, o nosso pecado já estava sobre ele, ele ressuscitou porque não havia pecado nele, ou seja, ele morreu pelos nossos pecados, a conta foi paga. É por isso que a partir da sua morte e ressurreição nós podemos ter novamente um relacionamento com Deus. Isso não depende mais de sacrifícios de animais, de ritual algum feito no templo, porque o sacrifício definitivo já foi feito. Tudo que era necessário foi providenciado, mas tem alguma coisa que impede você de acessar todos esses benefícios do sacrifício de Jesus Cristo para que você tenha acesso ao Pai. Sabe o que é? A falta de fé. Quando você não crê em Jesus Cristo como o único que pode fazer a intermediação entre Deus e o homem, você está dizendo não à única oportunidade que existe para que isso aconteça. Volta de novo o texto na tela para a gente. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Olha, o fato de Jesus Cristo ter vivido uma vida reta e ter vencido o pecado nos proporciona a oportunidade de fazer o mesmo.
mesmo. Se pecarmos, nós temos um advogado, que é Cristo o Senhor. O apóstolo Paulo diz que se nós cairmos, João, aliás, diz que nós temos um advogado. Você pode pecar porque você é frágil, mas ele, mediante o seu arrependimento, providencia o perdão para que você se reerga e comece uma nova jornada. Continue a trilhar o caminho da salvação. Se você cair, você pode se levantar. Lembre-se. Agora, existe uma coisa que você pode fazer que certamente determinará o seu afastamento eterno de Deus. Sabe qual é? Não crer em Jesus Cristo. Há quem diga que este é o pecado, aliás, o único pecado que impede o homem de acessar a Deus. Sim, se você não crer em Jesus Cristo, não há expectativa alguma de salvação para aquele que não crê. Porque imagina, se há um só Deus, como disse o apóstolo Paulo, e o único mediador é Jesus Cristo, não tem como ter acesso a Deus. Não existe outra possibilidade, a não ser que a Bíblia seja mentirosa, que o apóstolo Paulo também seja, que esteja tudo errado, e isso está fora de cogitação, né? Aliás, se a Bíblia não tivesse valor algum, meu amigo, pensa numa bagunça que seria essa sociedade judaico-cristã ocidental. Para começo de conversa, nem existiria, né? Pense a bagunça que seria esse mundo moderno. Porque se você pegar tudo que nós temos de ordenamento, né, de evolução, de melhora em direitos humanos, em tudo que você achar, né, universidade, conhecimento, né, imprensa, né, imprensa que eu digo criada os escritos, né, a capacidade de fazer impressos, né, livros em grande escala, todo o conhecimento que se multiplicou. Esquece isso, não haveria isso se não fosse a Bíblia e o cristianismo, né? Então, não dá para pensar em Bíblia não ser verdadeira. Estão tentando descredibilizá-la há muito tempo e nunca conseguiram. Por isso, é bom que você tenha em mente, só há uma maneira de se reconectar com Deus, Jesus Cristo, que é Deus e homem ao mesmo tempo. Eterno Deus, eu te peço em nome de Jesus, faz com que as pessoas entendam que o caminho da salvação requer que se creia em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, como único enviado aos homens para que eles possam ter livre acesso a Ti, meu Deus Todo-Poderoso. Eu te peço que o Espírito Santo fale aos corações que nos assistem neste momento, que as dúvidas sejam sanadas pela Tua bondade e que haja clareza nos pensamentos a respeito do plano da salvação, porque quem convence é o Espírito. Nos compete apenas falar. Isso nós temos feito. Completa a Tua obra em nome de Jesus. Amém.